Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. No início dos anos 80, eu comprei um apartamento na cidade de São Bernardo do Campo e logo após, a minha esposa, meus 2 filhos e eu nos mudamos imediatamente para lá. Durante os primeiros meses, não percebemos nada de anormal no apartamento. No entanto, em um certo dia algo começou a mudar. Em uma madrugada, eu estava sem sono e me levantei para ir até a cozinha tomar um copo d'água. No caminho de volta para o quarto, ouvi barulhos no corredor. Parei um pouco na sala e fiquei escutando os ruídos. De repente, o barulho parou e pareceu que parou em frente da porta do meu apartamento. Eu fiquei pensando comigo, quem estaria ali àquela hora, já que era de madrugada? E quando eu olhei no relógio, já eram mais de 3 horas da manhã. Eu cheguei a pensar em abrir a porta e ver quem estava ali, mas talvez fosse algum outro morador chegando ou saindo naquela hora. Então eu acabei ficando ali por um tempo, tentando ver alguma coisa. Pouco tempo depois, então eu me dirigi para o quarto, mas antes que eu pudesse entrar, alguém bateu na porta. Eu voltei novamente e mesmo sem acender a luz da sala eu perguntei, quem está aí? E a pessoa lá fora, com uma voz feminina, respondeu, Roberto? Então eu disse, sou eu, quem é você? E mais uma vez a pessoa disse, Roberto? Era uma noite muito quente e naquele momento eu estava usando apenas uma cueca. Então eu fui até o quarto, peguei o short do meu pijama e também a blusa e decidi me dirigir até a porta da sala para atender quem estava chamando. Nesse momento a minha esposa ouviu o barulho que eu estava fazendo no quarto. Ela se levantou e foi atrás de mim. Ela chegou até a sala e perguntou o que eu iria fazer. Eu disse a ela que eu iria abrir a porta porque tinha uma pessoa me chamando lá fora. Então ela falou, cuidado Roberto, você já viu que horas são? Já é de madrugada, seja prudente. E mesmo indo contra as palavras da minha esposa, eu abri a porta um pouquinho só, deixando apenas uma fresta, e perguntei novamente, quem está aí fora? E não houve resposta. Esperei alguns segundos e perguntei novamente se havia alguém lá fora querendo falar comigo. E novamente, o silêncio havia tomado conta daquele lugar. E com muito cuidado e com muita curiosidade, eu fui abrindo a porta bem devagarzinho, até que eu abri a porta por completo e assim eu olhei no corredor. E para minha surpresa, não havia ninguém. Então, eu saí do meu apartamento e até caminhei um pouco até onde estavam as escadas daquele andar, mas não havia ninguém ali. Eu pensei comigo, se realmente houvesse alguém ali, parado em frente à porta do meu apartamento, com certeza ela teria saído rapidamente daquele lugar ou havia entrado em algum outro apartamento próximo ao meu. Eu fiquei com essa curiosidade e uma dúvida havia pairado em minha mente. Onde essa mulher se meteu? Eu queria saber quem era aquela pessoa que estava me chamando. Era uma mulher e ela mencionou o meu nome, que eu comentei com a minha esposa. Ela disse que poderia ser algum outro Roberto. Eles estavam parados ali e alguém chamou por ele. Bom, nós não conhecemos todos os moradores daquele prédio, então fiquei pensando que talvez a minha esposa estivesse certa
e fosse um outro morador que estava no corredor e alguma outra mulher acabou o chamando pelo nome e fez uma confusão em minha mente. Os dias foram se passando e eu continuava pensando naquela situação. Será que era um outro Roberto? Algum outro morador que tinha o mesmo nome que eu naquele prédio? O que eu fiz foi ir até a portaria e perguntar ao funcionário se ele conhecia algum outro Roberto além de mim naquele prédio. Ele disse que não, e que eu era o único Roberto que morava ali. Essa resposta me deixou um pouco preocupado, até mesmo com calafrios, e naquele momento em que eu vi a resposta do porteiro me deixou completamente aflito. Eu comentei com ele o que aconteceu, e para me acalmar ele disse: talvez seja alguém querendo brincar com você, Roberto. Alguém que passou em frente à sua porta e viu que você estava acordado e acabou tentando te assustar. Eu pensei direitinho e realmente o porteiro tinha razão. Talvez seja isso mesmo. O incrível e curioso ao mesmo tempo é que eu não tinha muitas amizades naquele lugar, e as pessoas com quem conversava certamente não fariam esse tipo de brincadeira. Então eu comecei a ficar incomodado com toda aquela situação. Eu fui até o meu vizinho do apartamento em frente ao meu e perguntei se ele sabia de alguma coisa. Ele disse que nunca ouviu nada, e aquilo me deixou ainda mais estressado. Então eu falei com a minha esposa: olha, eu vou pegar essa pessoa que está fazendo isso comigo, pois ela está tentando me assustar. Eu vou acabar com a alegria dela, e você vai ver, pode esperar. Então naquela noite, eu peguei uma cadeira e saí do meu apartamento. Andei pelo corredor até o final, encostei a cadeira na parede e fiquei sentado. Eu pensei comigo: vou passar a madrugada toda aqui nesse lugar, até pegar essa pessoa que está fazendo essa brincadeira sem graça. Eu estava bem aborrecido, e na hora eu fiquei pensando: se eu pego essa pessoa, ela vai ver uma coisa comigo. Eu acabei me sentando na cadeira e ficando por lá um bom tempo. As horas foram se passando e não havia mais movimento algum, apenas a luz do corredor onde eu estava permanecia acesa. Já estava cansado, era mais de 3 horas da manhã e o sono já estava me dominando. Quando foi de repente, a luz do corredor se apagou sozinha e eu comecei a pensar: quem teria sido que fez isso? Como isso aconteceu? Pois eu não vi ninguém passar por aqui. Eu fiquei em pé no escuro, olhando em direção à porta do meu apartamento para ver se alguém aparecia ali na frente. Talvez essa fosse a hora no qual eu iria descobrir quem estaria pregando essa peça para mim. Ao passar alguns segundos apenas, eu notei que uma pessoa estava se movimentando, se aproximando do meu apartamento ou vindo em minha direção. Eu não sabia ao certo para onde aquela pessoa estava indo. Era um vulto, mas pela semelhança, parecia ser uma mulher. Ela estava usando um vestido branco, e eu percebi isso muito bem. Ela se aproximou um pouco mais e parou em frente à porta do meu apartamento. Foi então que ela chamou pelo meu nome: Roberto? Ô Roberto, você está aí? Novamente, naquele momento, o meu sangue ferveu e eu saí correndo do canto onde eu estava. Ainda no corredor escuro, eu acabei me aproximando da mulher e disse: ah, então é você que está tentando me passar um trote? Olha só, isso não tem graça, é melhor parar com isso. Eu preciso dormir, eu trabalho no dia seguinte. E para minha surpresa e grande susto, aquela mulher olhou bem nos meus olhos e disse: você não é o Roberto. Você não é o Roberto. Você não é o Roberto. E em seguida ela deu um grito horrível. A luz se acendeu e a mulher desapareceu bem na minha frente. Eu não sei se eu caí e bati a cabeça. Eu só me lembro que a minha mulher abriu a porta e depois veio me ajudar, preocupada com o que tinha acontecido comigo. No dia seguinte, os meus vizinhos vieram conversar comigo
e nós falamos tudo sobre o que estava acontecendo. Contamos desde o início sobre as perturbações no qual eu estava passando ali com aquela pessoa chamando pelo meu nome. Foi aí que eles me contaram uma história sobre o apartamento no qual estávamos morando, pois havia uma jovem que era noiva de um tal de Roberto, mas ele desistiu de se casar com ela. Infelizmente, essa mulher acabou cometendo suicídio. Talvez seja até o espírito dela que esteja batendo na sua porta, procurando pelo seu antigo amor. Após aquela noite, isso nunca mais se repetiu e nós conseguimos dormir tranquilamente. Boa noite a todos. O meu nome é Ronaldo, tenho 55 anos de idade, sou motorista há 30 anos. Hoje irei contar um relato intrigante que aconteceu comigo e que quase custou o meu emprego. O ano foi 1997. Eu trabalhava como motorista particular para uma família de classe alta. Como na casa onde eu trabalhava haviam muitas pessoas, lá também aconteciam muitos compromissos particulares e empresariais. Existiam 2 motoristas à disposição, um durante o dia e eu que trabalhava no turno da noite. Lá na casa onde eu trabalhava, existia um quarto para descanso e pernoite, onde eu costumava ficar quando não precisava sair, podendo até dormir um pouco quando possível, pois durante o dia o motorista que ficava de prontidão saía mais com os jovens para levá-los às aulas ou ao shopping, ou em outras atividades. Ele também saía com a patroa para levá-la para a casa das amigas, salão de beleza, coisas de mulheres. Já eu que trabalhava no turno da noite, saía às vezes para levar o pessoal da casa para festas. Porém, o mais frequente era atender o meu patrão, o seu Romualdo, que era um empresário e que muitas das vezes tinha jantar de negócios, reuniões até mais tarde da noite e que realizava viagens. Algumas das vezes ele me pedia para levá-lo à fazenda dele, que ficava afastada a cerca de 200 quilômetros da cidade, onde era uma propriedade antiga da família. Essa mesma propriedade havia sido comprada pelo seu avô ainda no século XIX. A fazenda era muito antiga e afastada de tudo, onde existia muito mato e árvores e construções muito antigas. Eu achava o local muito assustador. Ainda mais que as pessoas que moravam por lá contavam que acontecimentos estranhos ocorriam com certa frequência, como o avistamento de um velho, o mesmo caminhava à noite e depois desaparecia do nada. Eles também contavam de casos de lobisomens. Para falar a verdade, eu não gostava de ir para aquela fazenda não, viu? Pois aquele local havia um ar sombrio e tenebroso. Talvez fosse pelo fato das construções serem todas do século XIX e também por ter sido uma fazenda de escravos. Eu não sei, mas para mim era meio arrepiante ter que ir para lá. Até que um dia aconteceu um fato extraordinário, que eu irei contar, porque jamais esquecerei. Era uma quinta-feira, eu não me esqueço. O meu patrão me disse para levá-lo à fazenda. Nós saímos de casa, eram mais ou menos 6:30 da tarde, sendo que a viagem levaria em média 3 horas, 3 horas e meia até lá, pois tínhamos que pegar um bom trecho de estrada de terra batida. O meu patrão todo formal sempre ia lá no banco de trás com seu chapéu tradicional, lendo alguns documentos ou jornais. Ele não era de falar muito, não conversava muito comigo não. Sempre que eu levava o meu patrão para a fazenda, nós dormíamos lá e voltávamos só no outro dia, ou de manhã, ou de tarde. Quando isso acontecia, eu ganhava hora extra, que era ótimo para mim. Então chegamos à fazenda naquela quinta-feira por volta das 9:30 da noite, sendo que o patrão pediu que o empregado de lá retirasse as suas malas e que as levassem para a casa sede. Também peguei as minhas coisas e levei para o quarto na casa de hóspede, na casa menor, que ficava ao lado dessa casa maior,
onde na verdade ficavam os convidados, quando em viagem passavam a noite por lá. Na manhã seguinte, bem cedo, o meu patrão me informou que nós iríamos voltar só à noite, só por volta das 7 horas da noite. Passei o dia inteiro na fazenda, até que eu estava gostando. Cheguei até a andar a cavalo, para minha alegria, pois quando chegou a tardezinha, preparei as coisas para retornar, sendo que o meu patrão me disse que talvez atrasaríamos um pouco para sair, pois o mesmo estava esperando um amigo dele chegar com uma encomenda. Quando chegou 7h30 da noite, eu fui para o carro, pois estava tudo pronto. Eu fiquei lá ouvindo música, esperando meu patrão, e foi então que aconteceu o inexplicável. O tempo passou e por volta das 8h15 eu comecei a ouvir passos vindo na direção do carro. Eu olhei no espelho e vi um homem alto, forte e de terno, vindo em minha direção. Eu até pensei, o patrão está chegando. Então o homem abriu a porta e entrou no carro e se sentou no banco de trás. O mesmo não falou nada. Foi então que eu disse, vamos patrão, tá tudo pronto? Ele não me respondeu. Eu fiquei quieto, liguei o carro e saímos. Pegamos a estrada. Eu achei muito estranho, pois ele não abriu a boca no caminho, por mais que ele não fosse de conversar. Uma outra coisa que eu percebi é que ele estava com a cabeça um pouco inclinada para baixo e o seu chapéu inclinado para a frente. Dava para perceber que ele estava me observando por debaixo do chapéu. Quando foi por volta de 11h40 da noite, chegamos em sua casa. Eu entrei e passei pelo jardim. Parei o carro como eu sempre fazia. E quando eu fui perguntar para ele se ele precisava de mais algum serviço meu, qual não foi a minha surpresa? Eu olhei e não havia ninguém dentro do carro. Na hora eu cheguei a pensar, nossa, o patrão estava com tanta pressa que abriu a porta do carro, saiu e eu nem vi. Bom, eu fui lá e guardei o carro e fui em seguida para o meu quarto dormir, pensando que alguém iria buscar as bagagens depois. Só que quando passaram-se uns 30 minutos que nós havíamos chegado, a empregada da casa veio me chamar porque a patroa estava querendo falar comigo. Então eu fui até a casa da minha patroa que ficava ao lado. Ao chegar lá, eu vi que a minha patroa estava muito brava mesmo. Ela me perguntou grosseiramente o porquê que eu havia saído da fazenda e deixado o meu patrão lá sozinho, no caso o esposo dela. Sem falar nada, eu fiquei perplexo ao ouvir aquilo da boca dela. Foi então que eu disse que não, que ele veio comigo no carro até a casa. Foi então que ela me interrompeu e falou apontando o dedo na minha cara, que era para eu parar de mentir, porque o marido dela havia telefonado naquele exato momento e que o mesmo estava muito furioso, porque ele tinha que voltar naquela noite e eu havia saído sem levá-lo. Após ouvir aquilo, eu nem conseguia mais explicar o que havia acontecido. Então eu fiquei meio que em choque e fora do ar, pois afinal de contas, eu havia trazido meu patrão, ou pelo menos alguém igualzinho a ele de carro da fazenda até a casa da cidade. Então a minha patroa me disse para eu voltar de manhã bem cedo e buscar o meu patrão na fazenda, e que a mesma iria pensar se iria me demitir ou não. Então bem cedinho, lá por volta das 5 da manhã, eu saí da casa da cidade e fui para a fazenda buscar o meu patrão. Chegando lá, eu o encontrei com uma cara amarrada e muito bravo pelo que havia acontecido. Foi então que o que me restou foi contar o fato para ele, pois é claro que ele não acreditou. Ele disse que talvez iria me demitir. Foi aí que o capataz da fazenda interveio e disse para o meu patrão relevar o fato, porque coisas estranhas aconteciam na fazenda. E o mesmo deu até um exemplo de que uma vez à noite ele pôde jurar que viu o meu patrão atravessando o gramado da casa sede por volta das 00:30. O meu patrão então ficou assim olhando, espantado com as histórias, e não falou mais nada. Pediu apenas para a gente voltar o mais rápido possível para a cidade. Quando retornamos, ele disse que pensou bem e que não iria me demitir, pois ele acreditava
que nesse mundo existem fatos que não existem explicações. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. E sabe uma coisa que me deixa muito assustado quando eu lembro? É que eu levei aquela entidade por mais de 3 horas no banco de trás do meu carro. Eu estava completamente inocente do que estava acontecendo ali, pois aquela coisa teve toda a oportunidade do mundo de ter feito algum mal para mim. Mas graças a Deus não aconteceu nada. O que aconteceu de fato foi que eu fiquei totalmente embasbacado com tudo que havia acontecido. Bom, pessoal, é isso aí. Eu desejo a todos vocês uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Abraço. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Leandro e este relato que eu irei contar, na verdade eu não sei se foi o sobrenatural ou se foi alguma brincadeira de mau gosto do meu amigo. Porém, uma coisa é certa, isso mexeu comigo e mexe até hoje. Era final do ano de 2017, quando eu tinha apenas 19 anos de idade. Eu e um grupo de mais 4 amigos estávamos numa sexta-feira à noite sem dinheiro para ir para a balada e nem nada. Então decidimos pegar as nossas bicicletas e fazer uma pedalada noturna. Bom, eu moro no interior do Mato Grosso do Sul e na minha cidade tem uma velha estrada conhecida como Estrada do Pontilhão. Ela dá acesso às fazendas e lá é um lugar muito afastado da cidade. Então muitas pessoas usam para despacho de trabalhos e desova de corpos e coisas assim. Já se passavam das 11 horas da noite quando decidimos ir pedalar nessa estrada. Era Tiago, Adriano, Cristiano, Emanuel e eu. Todos nós pegamos as nossas bicicletas e fomos. Como o lugar é muito afastado da cidade, pegamos então uma rodovia, que era mais ou menos uns 5 quilômetros depois do limite do município. A entrada dessa estrada ficava às margens da rodovia principal. Até esse ponto a gente pegou um caminho de asfalto. E a partir do momento em que entramos na estrada, o caminho era de terra batida e cascalhos. Logo no início haviam 2 lagoas, e a estrada passava pelo meio de ambas. Ou seja, era água dos 2 lados da estrada de terra, e logo à frente havia um pontilhão onde essa estrada passava por baixo, pois em cima havia uma ponte, e era onde passava uma linha férrea. Logo na entrada deste local, existe também um grande pé de figueira, um figueirão, onde já houve muitos relatos de pessoas mais velhas que diziam que esse lugar era um lugar onde se faziam muitos trabalhos. Eu acredito até que é por esse motivo que as figueiras têm sempre famas de serem mal assombradas. Bom, a noite estava muito clara, pois era um dia de lua cheia. Mas mesmo assim, por ser uma plantação de eucalipto dos 2 lados, o caminho acabou ficando escuro. Mas todos nós continuamos o caminho sem problemas. Eu sempre fui uma daquelas pessoas que sempre gostou de brincar com o sobrenatural, pois eu sabia que a maioria dos meus amigos ali tinha muito medo disso, e foi aí que eu comecei a fazer as brincadeiras de mau gosto. Então eu comecei a falar em voz alta, e eu disse assim: eu desejo que todas as forças da natureza se manifestem aqui e agora, entre outras coisas. Eu falei isso por uma boa parte do caminho, chegando ao ponto de alguns amigos começarem a me pedir para que eu parasse com isso, pois eles já estavam ficando assustados. Mas na verdade eu acabei os ignorando e por um bom tempo eu continuei brincando com aquilo. Logo que adentramos mais pelo caminho, o clima começou a ficar pesado e era como se nós ouvíssemos passos e coisas se mexendo no meio da mata. Todos em algum momento se queixaram de ter ouvido algo, e a essa altura eu já havia parado de falar aquelas coisas. Porém já era tarde demais. Foi quando um grande estalo ocorreu no interior da mata.
E com isso a lanterna que eu carregava na bicicleta que iluminava o nosso caminho, do nada parou de funcionar e acabamos ficando no completo breu. E mesmo assim não paramos com o nosso percurso. Continuamos rindo, brincando e conversando, e ignorando o que nós havíamos ouvido, pois havia um detalhe importante, pois um dos meus amigos, o Cristiano, estava com uma bicicleta bem velha e a mesma ficava saindo a corrente toda hora. Então, de tempo em tempo, todos nós tínhamos que parar para esperarmos o Cristiano ajeitar sua bicicleta, para assim continuar com o nosso percurso. Andamos bastante. Quando eu vi, já eram mais de 2 horas da manhã, quando então chegamos a uma bifurcação da estrada. Paramos todos e decidimos voltar. Como estávamos cansados, já com dificuldade e o caminho de volta era longo e ainda para ajudar era de subida, um dos meus amigos, o Adriano, falou: "Olha, se a gente continuar nessa maciota, a gente vai chegar lá só pela manhã. Vamos acelerar um pouco." E como a minha bicicleta era nova e um pouco melhor do que os demais, eu comecei a pedalar mais forte e acabei me distanciando do grupo, ficando assim sozinho por um bom tempo. Segui o caminho normal, sem nada de estranho acontecer. Já não se ouvia mais os barulhos entre as árvores, mas continuava com uma tensão inexplicável. Então resolvi colocar o meu fone de ouvido e comecei a ouvir música, até que eu cheguei no ponto em que a estrada acabava e começava assim a rodovia. Então eu parei, desci da bicicleta e me encostei na mesma, ficando de costas para a estrada e de frente para a rodovia, e esperei os outros chegarem. Nesse momento, eu tirei o fone de ouvido, pois eu estava sozinho e tinha muito medo de que algum bicho se aproximasse, pois no lugar existem animais silvestres, do tipo onças, raposas e outros. E também por medo de pessoas com más intenções, que poderiam aparecer e fazer alguma coisa comigo. Bom, eu fiquei esperando por uns 15 minutos. Depois eu comecei a ouvir um barulho de bicicleta. E quando eu olhei para trás, eu vi quando o meu amigo Cristiano chegou, deixou a sua bicicleta atravessada no meio da estrada e vi que a bicicleta dele ficou de pé, totalmente imóvel. Detalhe, depois eu descobri que a bicicleta dele não havia descanso. Então eu não sei como ela ficou de pé daquele jeito. O Cristiano entrou no meio do mato que dava acesso à lagoa. No início eu cheguei a pensar, cara, ele deve estar indo fazer xixi ou alguma coisa assim. E foi por isso que na hora eu não me preocupei. Pouco tempo depois, eu ouvi quando alguém bateu na bicicleta que estava em pé no meio da estrada. Eu olhei rapidamente para trás e era o Adriano, seguido pelo Tiago e pelo Emanuel. Eles estavam desesperados. Desesperadamente, o Adriano veio a mim e com uma voz completamente ofegante perguntando: "Cadê o Cristiano, você viu?" Foi então que eu falei: "Cara, eu não sei. Ele acabou de entrar ali no meio do mato. Eu acho que ele foi fazer xixi, sei lá." Foi então que o Adriano falou que o Cristiano estava completamente estranho desde lá de baixo. Ele começou a falar algumas coisas estranhas e sem sentido. E a bicicleta dele havia parado de sair a corrente do nada, dando a impressão que tinha ficado boa. Ele sumiu na nossa frente em meio àquela escuridão. Então eu comecei a achar estranho e falei: "Pessoal, vamos ver se está tudo bem com ele", pois já tinha um tempo que ele tinha sumido. Eu pensei, cara, vai que ele entrou lá e caiu dentro daquela lagoa, sei lá. Vamos ver se ele está bem, vamos ver se ele não está com problemas, pois eu era o mais velho da turma, então eu tive que mostrar uma certa responsabilidade. E nesse momento estávamos todos os 4 à beira da rodovia e falei: "Gente, vamos lá." Foi então que meu amigo Manuel, o mais medroso de todos, falou: Não, podem ir vocês. Eu vou ficar aqui cuidando das bicicletas. É ruim que eu entre no meio daquela macega agora, hein?" Então decidimos ir sem o Manuel. Foi o Tiago, Adriano e eu. Ao chegarmos no local em que ele havia entrado no mato,
Começamos então a adentrar um pouco mais e paramos, pois não conseguíamos ver nada e o terreno era bem traiçoeiro. Começamos então a chamar pelo Cristiano. Cristiano, cadê você? Cristiano, fala com a gente, cara, por favor. E com a lanterna do meu celular, eu tentei iluminar tudo, até em cima das árvores. Porém, não tivemos respostas. Estávamos lá tentando contato com ele. Eu comecei a ficar preocupado, pois o Cristiano não respondia. Foi quando que, do nada, ouvimos um gemido. Um gemido muito estranho e uma voz rouca e abafada ao mesmo tempo. Todos nós, completamente assustados, demos alguns passos para trás, quando de repente notei a movimentação na vegetação. E então o meu amigo Cristiano saiu de lá. Mas não era o meu amigo, não o normal dele, pois agora ele arrastava uma de suas pernas, como se estivesse machucado. Mas eu não via ferida alguma. Escorria também algo da boca dele. Os meus amigos que estavam atrás de mim correram tudo. E eu que não iria ficar sozinho ali com aquela coisa, né? Eu corri também. Voltamos então para onde estava o Emanuel, junto das bicicletas. Quando chegamos no Emanuel, os outros 3 já estavam tão desesperados que ficou gritando para o Emanuel pegar a bicicleta e meter o pé, pois o Cristiano sabia o caminho da casa e depois ele voltava. Eu na hora falei que não, vamos ficar, vamos esperar o Cristiano voltar. Por mais medo que eu tivesse de voltar para o meio daquela mata, eu tinha que ver o que estava acontecendo. Foi então que o Cristiano apareceu saindo do meio do mato, sendo que ele começou a caminhar na direção contrária, pois ele estava voltando para o local onde nós havíamos saído. Ele caminhava arrastando uma de suas pernas e sussurrava algo que ninguém conseguiu entender na hora. Eu fui andando na frente e os outros estavam cagando de medo. Eles deram as mãos e eu fiz o mesmo. Coloquei o celular com o flash ligado no cós da minha bermuda e assim, de mãos dadas, começamos a chamar por Cristiano. E ele nada de responder, o mesmo continuava caminhando devagar e puxando uma de suas pernas. Foi quando que, do nada, ele parou no centro da estrada. Foi quando aconteceu uma coisa que até hoje eu não achei explicação. Do nada, ele afundou no chão. Não tinha buraco no lugar, não tinha nada ali. Não tinha como ele ter se sentado, porque se ele tivesse se sentado, poderíamos ver a curvatura das suas costas, até mesmo as pernas dele pela lateral do seu corpo. Dava a impressão que ele não tinha mais as pernas. Ao presenciarmos aquilo, nós 4 ficamos embasbacados olhando aquilo lá. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, que merda é essa? Ele estava de costas para nós. A Adriana e o Tiago tentaram correr. O Emanuel ficou paralisado com os olhos esbugalhados olhando para aquilo. Comecei então a chamá-lo e depois de muito insistir, foi então que ele me respondeu e disse com uma voz bem grave: "O Cristiano? O Cristiano não está mais aqui." Olha, eu já estava com muito medo, mas no fundo eu ainda achava que poderia ser algum tipo de brincadeira do Cristiano. E eu falei: "Olha, cara, para de graça, pô, vambora logo, já é tarde." Foi então que o Cristiano torceu a sua cabeça, parecia até uma coruja. Olhou para mim com um sorrisinho perturbador. Foi daí que eu pude ter praticamente a certeza que por um momento os olhos dele estavam totalmente negros e escorria algo pela sua boca e pelo nariz. Mas não era sangue, era alguma coisa escura. Foi quando que do nada ele se levantou, mas ele não fez nenhum esforço para isso, nem o movimento das pernas, muito menos usou os braços para se apoiar. Foi como se alguma coisa puxasse ele. Em um piscar de olhos, ele já estava de pé, com a cabeça inclinada para um lado. Então eu falei: "Cristiano, pelo amor de Deus, vamos embora." Ele deu uma gargalhada assustadora e com um tom de ironia disse o seguinte: "Deus não está aqui hoje, meu amigo." Ele disse com uma voz muito grave. E antes mesmo de fechar a boca, ele começou a correr em nossa direção. Se ainda tínhamos algum vestígio de coragem, ela se foi naquele momento ali mesmo. Então soltamos as nossas mãos, pegamos as nossas bicicletas
e pedalamos o mais rápido que podíamos. Corremos até chegarmos nas primeiras casas da cidade, onde já havia a luz dos postes. Era madrugada e a rua estava completamente deserta. Então esperamos para que todos chegassem e também para ver se o Cristiano chegava também. Ficamos mais de meia hora ali e nada dele chegar. O Tiago resolveu ir embora, ficando apenas o Adriano, o medroso do Emanuel e eu. Então, depois de um tempo, decidimos ir embora também. Mas antes eu falei: pessoal, vamos passar na casa dele para ver se ele chegou lá e para ver se está tudo bem com ele, pois ele poderia ter pego algum caminho diferente e ter ido embora, pois eu era o único maior de idade, e se acontecesse algo com ele e se ele estivesse comigo, isso geraria um problema para mim no futuro. Foi então que assim fizemos. Fomos para a casa dele. Chegando lá, chamamos no portão, mas ninguém saiu. E depois de um tempo, então decidimos ir embora, cada um para sua casa. No caminho, meu amigo Adriano falou que ele estava com a bexiga quase estourando. Então paramos numa rua escura e ele foi se aliviar. Eu encostei a bicicleta no meio do fio e segurei a bicicleta do Adriano, enquanto o Emanuel nem desceu e ficava dando voltas de bicicleta a alguns metros de mim. Pouquíssimo tempo depois, o Emanuel deu um grito: "Ele está ali!" E sem pensar duas vezes, montei na bicicleta. E o Adriano, mesmo sem terminar de dar sua mijada, já correu e subiu na bicicleta, com uma pressa para sumir dali. Eu saí pedalando o máximo que eu podia daquele local e demos a volta no quarteirão. Ficamos esperando na esquina. Foi quando o Cristiano passou na rua de baixo. Era como se ele estivesse se contorcendo todo na bicicleta. Foi horrível. Ficamos completamente apavorados e decidimos definitivamente ir para casa. Depois de andar quase 1 quilômetro na avenida que dá acesso ao bairro que moramos, já estávamos praticamente chegando em nossas casas, pois nós três morávamos todos próximos. Foi então que olhamos para trás e avistamos alguém correndo de bicicleta. Ficamos parados e observando para ver se a gente reconhecia quem era que estava chegando. Foi então que, com pouco tempo, vimos que aquela pessoa era o próprio Cristiano que estava se aproximando da gente. Foi então que começamos a correr na bicicleta. Pedalávamos como nunca e paramos em frente ao hospital que estava próximo, pois ali teria mais gente caso acontecesse alguma coisa de ruim. Foi aí que, com pouco tempo, o Cristiano chegou lá em frente ao hospital onde nós estávamos. E agora ele estava pálido, cansado e suado. E perguntou pra gente: "E aí, pessoal, o que aconteceu?" Eu, completamente assustado, respondi: "Rapaz, eu que te pergunto o que aconteceu, você tá bem?" Na hora aquele clima estava bem pesado, era quase palpável a sensação do ambiente, mesmo estando em um espaço aberto. Foi então que ele falou: "Pessoal, a gente estava voltando e eu não me lembro de mais nada. Eu só me lembro que vocês me deixaram para trás. E depois eu apareci aqui. É isso só que eu me lembro. Eu confesso que eu estou bem cansado também, parece que eu corri muito. Mas, cara, podem acreditar em mim, se aconteceu alguma coisa, vocês me desculpem. Eu não lembro de nada." Na hora eu fiquei sem entender nada, porém eu também estava completamente perturbado para ficar ali. Então inventamos uma desculpa. Falamos que estávamos cansados e que precisávamos ir embora naquela hora. O Cristiano até quis nos acompanhar até a nossa casa, mas, para falar a verdade, depois daquilo tudo, ninguém queria a companhia do nosso amigo naquela hora. Então, depois de várias desculpas esfarrapadas, o Cristiano decidiu voltar para sua casa. Então continuamos o nosso caminho e olhando toda hora para trás, para ter a certeza de que não estávamos sendo seguidos. Mas felizmente o pesadelo parecia ter acabado. O pesadelo parecia ter chegado ao fim. Ao longo do caminho, não comentamos mais nada sobre o ocorrido. Mas aquela noite foi bem difícil conseguir dormir. Eu não sei ao certo o que aconteceu. Eu não sei se ele estava brincando com a nossa cara, não sei. Para falar a verdade, eu não sei. Mas uma coisa é certa, eu brinquei com certas coisas ali, no qual eu não deveria ter brincado.
E talvez pode até ter sido verdade também, não sei. Talvez alguma entidade tenha se aproveitado da brecha que eu abri. Depois disso, fomos cortando o contato com o Cristiano, até que hoje em dia estamos bem afastados um do outro. Para falar a verdade, não entendemos o que aconteceu ali, mesmo depois de quase 6 anos do ocorrido. Põe aí embaixo o que vocês acham. Vocês acham que isso aí poderia ser a brincadeira de mau gosto dele? Ou se realmente ele foi possuído por alguma entidade? Bom, pois eu tenho certeza que nós morreremos nessa dúvida, se foi brincadeira ou não.